Olá, meus amigos e minhas amigas, prazer em revê-los com a nossa programação Cidadania para Além do Voto. Meu nome é Rosa Siqueira e sou simpatizante de conteúdos que giram em torno da educação política. Eu e todos os envolvidos nessa programação pedimos que se inscrevam em nosso canal também chamado Cidadania para Além do Voto. Deem lá o seu like e compartilhem com os seus amigos, com as suas amigas, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Se desejarem, por gentileza, deixem as suas impressões, as suas opiniões e, se for o caso, também deixem as suas dúvidas, que em breve responderemos a todos. O nosso próximo tema é para tratar de assunto pertinente a uma atuação de base, a importância de estarmos fazendo um processo bem assim, né, partindo quase que do zero em termos de política, em termos de participação efetiva. Então vamos lá, vamos participar desse bate-papo interessante, porque às vezes a gente vê tudo pronto, né? E a gente acaba não sabendo como é que acontece nos bastidores da política de base, da política partidária. Para falar desse assunto, não é tão importante que é essa participação, né, dessa política de base, da importância de estar fazendo parte de toda essa base, nós convidamos dois grandes amigos. Um deles é o Samuel Silva, um amigo interessante, comprometido com a política local, comprometido com as comunidades, comprometido com o bem-estar geral. Então ele vai compartilhar com a gente o seu conhecimento, toda a sua atuação nessa política de base que a gente está tratando nesse episódio. E uma segunda pessoa também para brilhantar o nosso tema é um outro amigo também muito importante, com uma baita experiência, não é, em termos de participação de base, que é o Zezinho França, que também trará uma troca de informação bem importante e interessante para todos nós. Vamos lá, gente? Até já! Olá, Samuel. Olá, Rosa. Obrigada por você ter aceito o nosso convite de trazer conhecimento, saber, para que a gente possa cada vez mais trilhar no caminho que possa permitir que as pessoas tenham melhores decisões, não é isso? Com certeza. Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder dar essa pequena participação, contribuição, creio eu que nesse processo de informação e capacitação. Ah, que bom. Samuel, antes da gente iniciar o nosso bate-papo sobre a temática que está pautada aqui para nós, queria que você passasse um pouquinho para os nossos ouvintes, um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você tem uma caminhada já de longa data, embora muito jovem, né? Mas como todos os bons políticos, né, sempre iniciam muito jovem. Passa aí para o nosso pessoal esse bate-papo. Eu não posso deixar, primeiramente, de agradecer a Deus pela oportunidade de poder também ter uma participação na política, né? Que é uma ferramenta de transformação e de mudança para a sociedade. Eu ainda hoje estava me recordando que o meu primeiro voto foi para o Partido Verde. E eu tinha uma consciência, por quanto até do Covid, que eu tive do meu irmão, né, o Ricardo Silva, e eu fiz a seguinte leitura: para você votar, você precisava estar afiliado a um partido. E quando eu fui às urnas, eu fui com esse sentimento, né? Que na prática deve ser assim, né? Você ter uma afinidade por um partido, por um grupo político. Mas naquele momento, para mim, a forma jurídica funcionava dessa forma. Para você votar, você precisava estar afiliado a um partido. Então eu fui com esse sentimento às urnas, e isso me projetou também para conhecer um pouco mais sobre como que funcionava a política em tempos que a política era muito distante da sociedade, né, como um todo.
E nós éramos de uma família muito tradicional, conservadora, evangélica, e ao tempo todo a gente ouvia dizer que política, futebol e religião não se discutia. Então imagina como isso foi desafiador para todos nós naquele momento. Ah, não tenho dúvida. Nossa, romper essas barreiras da tradição, em especial da tradição familiar, é um grande desafio, né? E um desafio que, pelo que eu estou entendendo, mais do que vencido, hein? E depois a gente acaba descobrindo de fato que as mudanças elas passam por essa arte que é a política, né? Então, e a gente já fazíamos política sem saber. Imagina, numa família de 10 irmãos, todos nós já éramos políticos, porque defendíamos aquilo que a gente queria e que acreditávamos entre nós, né? Então, Nossa, essa era a política. Que lição, hein? Que maravilha, 10 irmãos, família com 10 irmãos. De fato, a política reinava. E era democracia pura? Era democracia, porque eu não consigo falar de política, peço até desculpa, sem citar o meu falecido querido irmão, porque ele era o mais velho entre nós, e ele tinha pegado um pedaço da ditadura, e isso dentro de casa ele tentava reverter. Então era muito democrático mesmo, né? Apesar de que quem mandava lá eram as mulheres, que era a maioria, porque eram 7 mulheres e 3 homens. Mais a mãe, né? Mais a mãe, né? Então era na verdade 8 mulheres. Ai, que experiência boa. E nessa sua trajetória, aí você se filiou e você sempre esteve vinculado ao Partido Verde do município de Guarulhos, não é? Que é uma cidade imensa, né? A segunda maior cidade do estado de São Paulo. E a sua região, dentro da região em que você faz política, que você trilha, é um bairro da cidade de Guarulhos que demanda só muito. Ele já é uma cidade, né? Cidade. Aliás, você tem ideia de quantos habitantes tem ali no bairro dos Pimentas? Eu acredito que nós estamos passando na casa de 700 mil habitantes lá, viu? Por aí. É imenso, imagina, um bairro com 700 mil, bairro que não tem o poder da caneta, como tem o poder do prefeito, do voto, né? É o chamado curral eleitoral, né? Ali, a eleição não tem como não acontecer na cidade se não passar pela região dos Pimentas. Mas eu, quando eu me filiei ao Partido Verde, eu nunca imaginei essa ideia de estar candidato a algum cargo, né? Até porque naquele momento disputar uma eleição ainda era algo distante para aquelas pessoas mais simples, né? Então esse sentimento ainda continua sendo um norte para mim, porque geralmente a sociedade as pessoas se filiam a um partido para concorrer a um cargo, e nós se filiamos ao partido para defender aquilo que a gente acreditávamos, né? E acredita, na verdade. Então eu acho que isso nos diferencia de outros partidos, né? Porque assim as pessoas são convidadas a se filiar a um partido para concorrer a um cargo, e nós para defender a nossa bandeira, que é o meio ambiente, que é a militância, na sua na sua maior essência, militar. Verdade, pelas causas que vocês acreditam. Olha, então, olha, o nosso tema está totalmente vinculado, ligado a essa sua com essa sua fala de início, de chegada ao Partido Verde, da sua trajetória, e que tem tudo a ver com o que a gente vai estar conversando nesses próximos minutos, né, para não dizer um tempo, né, para que a gente possa ver, né, com esse olhar carinhoso que você tem, porque você transmite um olhar carinhoso, que é o diferencial, gente. Um olhar carinhoso para com essa nossa questão que a gente precisa aprender a ser um ser político, a ser um ser que se interesse pela maioria, pelo coletivo, pelo bem-estar geral, não é? Não só para
com esse olhar bastante, que eu chamo de carinhoso, mas com esse olhar também objetivo. O que cada um quer, não é? E aí você me fala uma coisa, antes da gente entrar na nossa pauta propriamente dita. Você já se candidatou alguma vez? Eu fui, aqui na cidade de Guarulhos, candidato por 2 eleições, né? Olha duas só. eleições. E com um propósito mesmo de ajudar, lógico, a nossa legenda, né? Que a gente naquele momento era um momento também muito difícil, né? Estávamos enfrentando a máquina, né, pública, e eu me coloquei à disposição, sim, para ajudar o partido. Foi muito bom, foi um aprendizado, né, que eu diria que acho que todo ser humano precisa ser candidato a alguma coisa para se autorreconhecer, né? Nossa, olha, você sabe, Samuel, que todos que têm aqui nos visitado para fazer essa troca, todos têm dito a mesma coisa, que é uma tarefa, é uma lição, né, que todos nós temos que passar. Verdade. Para ser candidato, né? Alguns dizem se candidato nem que for para ser síndico, se for para a associação de amigos de bairro, e por que não também pelo partido da sua causa, né? Sim. Que bom. Eu sei que é comum a gente ouvir que a função do Estado é promover o bem-estar da sociedade através de uma série de ações em diferentes áreas, né? Na área da educação, saúde, lazer, meio ambiente, enfim, todo mundo tem várias áreas aí que diz que é função do Estado. Mas também sabemos que essas ações do Estado são chamadas de políticas públicas. Você pode nos ajudar a entender melhor o significado dessas políticas públicas aí? Claro. Bom, as políticas públicas, ela é algo que, quando a gente nasce, a gente já tem essa dependência, né? Porque imagina você nascer numa manjedoura como Jesus Cristo nasceu, faltou ali políticas públicas para ele, né? Não havia hospital. É um exemplo bem clássico, né? Mas política pública a gente define como a necessidade mesmo de sobreviver, né? E a gente descobre isso porque quando a gente precisa, por exemplo, da saúde, né? A gente fica doente e vai em busca de um socorro e a gente não encontra. É uma política pública, saúde. Transporte público, né? A gente tem dificuldade, a gente fica perguntando quando a gente não identifica que isso é uma política pública, a gente fica reclamando entre nós, por que eu tenho que pegar o ônibus, né, lotado, nos culpando às vezes, né? Isso é a ausência de políticas públicas dentro do transporte coletivo que é público, né? Aí tem a questão também, que é moda, né? Falar da questão de acessibilidade, sim, mobilidade, né? E então, políticas públicas é tudo aquilo que atende um coletivo, né? Um todo, né? Eu entendo dessa forma, Rose. Perfeito. Né? Não, e aí, infelizmente, às vezes a gente vê a ausência, né? Porque como que chega as políticas públicas? Ela chega através do Estado, né? Do governo, daqueles que a gente elege. E aí há, sim, ausência de políticas públicas sempre nas nossas vidas, né? Não, perfeito. Não, eu gostei muito da sua colocação, porque isso nos permite sentir na pele, né? A palavra é essa, sentir na pele, né? A presença ou a falta de uma política pública, ou vamos dizer assim, né? Ou a eficácia de uma política pública que talvez já esteja definida, mas que não está sendo aplicada de maneira eficaz, de maneira eficiente. Eu acho que ficou muito claro para mim, pelo menos. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, anotem aí e que depois a gente vai respondendo e encaminhando para que possa ter as respostas mais adequadas para poder exemplificar, clarificar melhor o nosso bate-papo. Então, me diz uma coisa, se essas políticas públicas estão tão próximas da gente e se são definidas pelo Estado, mas Estado, digo, município, Estado, federal, em todos os âmbitos, né? De que forma nós, população, podemos
participar da definição, da priorização e até da fiscalização, né? Eu acho que cabe a gente fiscalizar também, né? A execução dessas políticas que a gente está bem colocando aqui. A gente tem que entender uma coisa que é muito clássico e a gente ouve muito da parte dos políticos, é que na Constituição ela diz assim, o poder emana do povo, né? Isso é fato, né? E a gente tem que entender isso como o nosso cotidiano mesmo, né? Então, como você aponta a ausência de políticas públicas da sua comunidade? Você aponta mediante a ausência dela mesmo, né? Porque, por exemplo, você vai num posto de saúde que você entende que é a sua referência ali da saúde preventiva e você chega e não tem médico, é óbvio que você tem que entender ali que o Estado está te negando um direito, né, que está dentro ali da Constituição. E aí você precisa se organizar, né? E você pode organizar partindo de você e transformando isso numa coisa coletiva, né? Porque não, geralmente quando há ausência de políticas públicas para você, não há só para você. A ausência há para um grupo de pessoas, geralmente a cidade toda deseja aquilo, né? E sofre pela falta. E sofre pela falta. Poxa vida, é isso mesmo. Mas aí a gente se organiza e aonde a gente exerce essa participação? De que maneira? Não sei se você teria alguns exemplos. Nós temos muitos exemplos, mas os exemplos mais contemporâneos hoje, eu acho que assim, as redes sociais, elas são uma ferramenta hoje muito importante para nós conseguir se manifestar. É lógico que o parlamento da nossa cidade seria o ideal, né? Porque a gente elegemos os nossos representantes, que são os vereadores, eles estão ali, né? Eles recebem altos salários e têm ótimas condições para defender os nossos interesses. Mas nem sempre isso acontece, né? A gente hoje se sente muito... A gente até se confunde em entender o que é situação e oposição, né, dentro do contexto da política na cidade. Então, as formas que a gente tem que participar são diversas. Então, às vezes, teve um momento, eu me lembro que nós fazíamos o combate do analfabetismo na nossa região e fomos provocados pelo nosso irmão Ricardo Silva que provocasse os alunos a escrever carta para o presidente da República. Imagina, carta social custava, na época, 5 centavos, a gente mandava, olha, senhor presidente da República, nós estamos, senhor não, excelentíssimo senhor presidente da República, nós estamos necessitando de caderno, de lápis, de apoio para que a gente possa se reingressar nos estudos. E isso deu certo. Deu mesmo? Deu certo. Olha, nós tivemos resposta do Ministério da Educação, tivemos resposta do presidente na época, não vou citar aqui o nome, mas o Estado, ele, no mesmo tempo que ele está distante, ele está perto. Acho que é possível a gente realmente conseguir algumas respostas, mesmo que às vezes seja aquelas respostas que é tradicional do político, né? Mas aí é pergunta de novo. Pergunta de novo. Pergunta de novo. Tem que insistir. Tem um amigo nosso, Rosa, você conheceu ele, que é o Padre Ticão, né? Sim. Ele falava, saudoso Padre Ticão. Saudoso. Ele nos ensinava assim, que governo é que nem feijão, só fica bom com pressão. Esse é bom. Então, assim, nós temos que fazer essa pressão. Muito bom, muito bom. Puxa vida, olha, vocês estão vendo, né, o quanto o Samuel está nos trazendo informação que nos permite chegar onde a gente precisa chegar e onde a gente deseja chegar, não é? E aí, o coletivo, obviamente, fica muito mais forte quando age de maneira coletiva, né? De maneira, como é o exemplo que você deu, vamos escrever cartas, né? Cartas sociais, e veio o resultado, não é? De alguma forma precisa haver uma provocação, é isso que você está... Tem que ter uma provocação. E é lógico que quando você faz de forma coletiva, você fica mais forte, né, Rosa? Aí sim, a coisa certeza. Aí a gente já sonha ter até um mandato. Olha, que maravilha, isso que é importante.
E não só também sonha a ter o mandato, mas também como sonha participar desses coletivos. Verdade, e desses grupos, certo? Verdade, não isso mesmo. Tá vendo, gente? É um exemplo. Começou, desculpa a expressão, você é muito jovem ainda, mas começou molequinho, né? Bem novinho. E olha, tá aí, ó, na sua militância, no seu cumprimento de tarefas, né, para o bem coletivo. Muito bom. Agora me conta aqui, e aí quando tem uma política pública funcionando legalzinho, uma coisa redondinha, e aí muda o governo, enfim, muda as coisas, e aí quando você vai ver aquilo que estava acontecendo, deixa de existir. Nós temos, é uma característica mesmo do Brasil, né? Assim, a gente avança e de repente parece que zera tudo de novo, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, na cidade nossa, no curto período do prefeito Jovino, nós criamos aqui, foi uma coisa nova, foi uma referência Brasil, o orçamento participativo, né? Que tinha uma eficiência muito grande, porque assim, imagina o seu bairro, a sua comunidade participando desse tema, orçamento participativo. É nada mais do que discutir como que você vai usar o dinheiro que é do povo. Então, como que você vai usar? O povo vai te dizer quais que são as necessidades. E nós avançamos muito naquela época, sabe? No orçamento participativo. E a gente via testemunho das pessoas, puxa, olha que legal, agora eu sei aonde está sendo gasto parte do nosso dinheiro. Só que trocou-se governo, trocou-se bandeiras, e hoje o orçamento participativo, ele existe porque está dentro da diretriz da cidade, mas ele não tem a mesma eficiência. Puxa. Então, assim, e aí como que você vai fazer? Você tem que voltar de novo, lutar para que isso aconteça, volta a acontecer. Trazer isso para uma prioridade, não é? E aí você começa a fomentar isso na sua comunidade, no seu bairro, olha, como que você vai... E cobrar o prefeito para que isso aconteça, né? Perfeito. De fato. São duas caminhadas. De um lado, com os seus coletivos, não é? Para se juntarem para que crie força, crie, não é? Condições de fazer uma cobrança coletiva, e por outro, a cobrança propriamente dita de quem está no poder. Isso mesmo. Ótimo. Ai, tá vendo, gente? Lição de casa para a gente cumprir, não é? A lição de casa é ficar atento 24 horas. Não tem jeito. Mas, Samuel, me fala uma coisa. Essas políticas públicas obrigatoriamente precisam constar desses planos de governo, não é? Quando alguém quer se candidatar, enfim, aquilo que já está na lei necessariamente precisa constar. Você sabe dizer para nós, para o nosso público, onde a gente encontra esse plano de governo para que a gente possa saber se realmente está tudo lá? Ou então até ter esse plano de governo para acompanhar a execução? Olha, é prática, e eu acho que até por força da lei, qualquer cidadão que vai disputar as eleições, né, no âmbito do executivo, né, o prefeito, o governador e o presidente, ele precisa apresentar um plano de trabalho, né? Então, dentro desse plano de governo, tem todas essas propostas, essas ideias. Acontece que nem sempre essas ideias, essas propostas são realizadas por N razão. Então, assim, às vezes, quando você vê um plano é uma opinião minha, né? Geralmente, quando você olha um plano de governo de um determinado candidato, você precisa também fazer uma dicotomia se aquele plano condiz com aquela pessoa, né? Então, imagina uma pessoa que nunca falou em democracia, como que ele vai, dentro de um contexto, de um plano que deve ser executado ao longo de 4 anos, vai ser implantado? Porque é lógico que o que nos atrai a um candidato é o plano de governo, né? É um plano de governo. Então a gente encontra isso nas candidaturas, sempre terão. Agora, é preciso fazer também, é preciso ter esse cuidado, né? Quem está apresentando o plano de governo, porque depois que inventaram o Ctrl+C e o Ctrl+L, fica fácil. É verdade, você tem razão. Olha, eu acho que você tem toda a razão. É importante avaliar o plano antes do voto e depois do voto, e nos anais, né,
dos partidos, não é? É isso? Anais do partido? Sim. Ir lá e buscar e verificar se está realmente cumprindo. Se não está cumprindo, o porquê não está cumprindo. Tem que ter uma justificativa. Não é isso? É verdade. É isso. Vamos Os lá. partidos, eles têm um papel fundamental. Então, aí a gente já está quase que encaminhando aqui para uma outra questão que estava aqui colocada, né? Porque a gente fez uma coleta, né, de questionamentos que as pessoas queriam ouvir, né? Que querem entender um pouquinho mais. Então, você está dizendo aqui que nós, enquanto sociedade, seja ela de que forma organizada, somos as pessoas interessadas nessas políticas públicas, né? Mas você pode citar alguns atores sociais aí que realmente estão à frente dessas ações, dessa busca, dessa fiscalização, dessa implementação, ou dessa até levar para os nossos representantes o que é do desejo das pessoas? Bom, eu diria assim, que os autores são muitos, né? Que estão ali para fazer isso, né? Mas pouco fazem, mas as políticas públicas são definidas a cada governo, né, Rosa? Você sabe que, por exemplo, você tem governo que na questão sociais avançaram bastante, né? Se a gente fazer um comparativo, por exemplo, a âmbito de governo federal, os governos que se antecederam ao que nós estamos, eles avançaram muito nas questões sociais. Então isso, a história que vai dizer com clareza. Então, aí você tem governos que infelizmente, no ponto de vista do avanço social, serviram para ser retrocesso. Então, eu não me arriscaria em dizer nome em função disso, né? Porque assim, as políticas públicas elas passam pelos governos, Sim. né? E são muitos os atores, né? Não sei se eu entendi não, a pergunta e se a resposta então assim, para mim dizer nome fica difícil. Agora eu consigo enxergar quando se fala de políticas públicas no âmbito da saúde, da educação e das questões sociais, é governo, né? Agora, quem são os atores que estão lá? São muitos que contribuíram, né? Tem muitas pessoas que contribuíram. E muitos hoje não contribuem porque você tem uma situação que a gente está vigilante, né? A gente está com medo, né? Está com mais medo do que com não sei se eu consegui aqui te dar uma resposta. Peço até desculpa aí pela... Não, que isso. Também nada como a gente não também reelaborar a pergunta para que, se não ficou muito clara, que ela possa estar mais clara. O que que você está nos trazendo aqui com a sua resposta é que nós temos, os governos têm a liberdade de fazer mudanças, desde que não seja aquilo que já estava devidamente identificado numa legislação, a exemplo da educação, da saúde, da assistência social, não é? Por exemplo, temos, né, o SUS, o SUAS, né, para assistência social, a educação e tantas outras políticas já bem definidas que, para mexer nela, precisa mexer na lei. Sim. Agora, tem outras ações, que é o que você está nos trazendo, que são ações que não estão na lei, não estão, vamos dizer, amparadas por lei, e sim pela vontade política de quem está eleito ou daquele grupo, que de fato está colocando em prática, ou pode simplesmente ir lá ao seu bel prazer, vamos chamar assim, ir lá e cortar o recurso de uma determinada política que estava fazendo bem para a população. Isso, né? É isso. Então, e é nessas que não estão amparadas por lei que nós temos que ficar mais atentos. Eu diria que a gente tem uma carta magna, né, bem apreciada pelo mundo, né, e que é a nossa Constituição. E o que falta mesmo é vontade política, na maioria das vezes. Né? Pois é. Para que essas ações afirmativas aconteçam. E aí cabe a nós, né, seja em nível partidário, em nível de
coletivo social, sociedade, seja ela uma associação de amigos de bairros, um amigos, associação de pais de alunos, né, que também tem força, de estudantes, enfim, tem inúmeras formas das pessoas se organizarem por meio né, de uma temática de interesse. Sim. E levar, não é, para os nossos políticos, para os nossos governantes. Por incrível que pareça, Rosa, isso que você está falando é tão importante, porque só tem uma pessoa que não tem interesse que isso aconteça, né? Que os movimentos, que os coletivos surgem, que a sociedade civil se organiza através de associações, de centros de educação, são os maus políticos mesmo, porque essas pessoas, na medida que elas se organizam na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, elas passam a fazer um papel de extrema importância, que é fiscalizar o executivo junto com o vereador. Então, você tem lá o mandato dos vereadores, que às vezes você tem um mandato de vereadores que às vezes você nem sempre se dispõe deles, né? Porque eles têm uma pauta que às vezes não é a sua ali da sua comunidade. Se você tem um grupo organizado de pessoas, né, os chamados coletivos, até mesmo as associações de amigos de bairro, que é uma coisa mais tradicional, mas que é importante, porque ali você discute às vezes até a vinda do leite. Olha, né, o leite, que é uma coisa simples, mas que às vezes falta ali na família, né? A gente tem lá na região dos Pimenta uma associação de amigos de bairro que atende 350 famílias com o programa Viva Leite, que é uma ação também afirmativa de projeto social do governo, que isso faz uma diferença muito grande no dia a dia das pessoas. Não tenho dúvida, você tem toda a razão. Olha, assim, o que a gente está vendo, Samuel, é que de fato, né, a questão das políticas, das ações, elas estão interligadas, né? Então, o tripé governo, não é? Sociedade, partidos políticos estão entremeados para poder fazer essas questões acontecerem, não é isso? Que bom, é isso mesmo. Que às vezes falta a harmonia disso, né? Mas aí precisamos de bons maestros, não é? É verdade. Olha, Samuel, eu agradeço demais essa oportunidade que você nos deu de vir e trazer um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, para que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão aí tão sedentes, né, de informação, de um bate-papo assim gostoso, leve, sim, como a gente está aqui, sem necessariamente puxar a sardinha para esse, para aquele outro, não é? É isso que a gente está interessando aqui. Então, a gente fica aqui o nosso convite para você retornar, que nós vamos convidá-lo para trazer outras informações interessantes, mas antes, dá uma falinha aí para finalizar. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder dar essa contribuição, pedindo, claro, desculpa, porque a gente não tem talvez a preparação que o público espera, mas é assim, eu acho que política se faz com coração, com simplicidade, com desejo de mudança. E essa é a nossa perspectiva dentro do Partido Verde, né? De sempre estar reinventando. Nossa, não tem como a gente não se emocionar e ver o brilho nos seus olhos, pelo carinho que você tem com esse encaminhamento que você dá para a sua vida, e acaba realmente servindo de um exemplo e realmente nos incentivando a se aprofundar cada vez mais. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Samuel. Até a próxima, hein? Não esquece. Ok. Olá, Zezinho, oi, França, que bom tê-lo novamente. E eu tenho o maior prazer de te trazer de volta para a nossa mesa, para a nossa bancada, para que você possa esclarecer
um assunto que eu acho que não tem quem não queira fazer essa pergunta, porque ela já veio numa porção de comentários de um outro conteúdo que a gente disparou. Sim. E aí você é a melhor pessoa para trazer essa resposta para os nossos amigos e amigas, pela sua experiência, pela sua caminhada. E eu tenho por tudo aquilo que você tem feito pela formação de pessoas para concursos, palestras, enfim, com conteúdos fundamentais para o crescimento das pessoas no processo político. Então, você é a pessoa que a gente elegeu, na verdade, a gente te elegeu para esclarecer ou responder, se você assim achar melhor, isso que várias pessoas encaminharam para a gente nos nossos comentários. O que eles desejam saber, Zezinho, é o seguinte: as pessoas que não são filiadas, não é? Como é que elas podem participar dos lugares de fala e dessa escutativa que o Partido Verde tem proporcionado, tem deixado suas portas abertas? Como é que elas fazem para poder participar? Bom, eu não sou a única pessoa que pode responder isso. Você foi eleito. Assim, a participação política, ela não necessariamente passa por um partido político, e sim na disposição que qualquer cidadão tenha de ter uma atividade de participação da vida de uma sociedade. Quando você faz isso, você tem militância. E a militância, ela nem sempre é ideológica, ela não necessariamente passa pela ideologia, mas ela passa pela necessidade de se criar um processo de confraria, ou seja, de unir grupos de pessoas com objetivos similares. Agora, a formação dos partidos políticos, ela traz essa competência, que é a competência de unir pessoas com pensamentos parecidos, similares, dentro de um contexto de um projeto de poder. Discussão que vai levar a um projeto de poder. Não se engane, partido político não é para ficar jogando conversa fora e trocando figurinhas. Não é um clube, uma confraria, um clube de serviço. Não é um Rotary Club, nem um Lions. Partido político é um grupo de pessoas que buscam a aquisição de poder, porque com o poder os seus objetivos poderão ser implementados. E os partidos deveriam ser ideológicos. Infelizmente, no Brasil, nós não temos mais os partidos ideológicos, com raríssimas exceções. O Partido Verde é um partido que não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Ele não é um partido que possa ser considerado um partido de lados, ou um partido que tenha uma ortodoxia de atuação ou de pensamento. O Partido Verde, ele nasceu com um objetivo de ser uma frente de luta pela sociabilidade, por uma sociedade sustentável. Essa que foi a competência do Partido Verde. E assim ele continua sendo. Talvez seja por isso que ele não tenha uma participação dentro da política brasileira como os outros partidos que são fisiológicos. O Partido Verde não tem a competência fisiológica. Ele governa muitas cidades, já teve senadores, já teve grandes participações dentro do processo político no Brasil, mas sempre dentro das limitações da não fisiologia. Nós participamos de vários governos, em secretarias das mais diversas, principalmente dentro do meio ambiente, mas o Partido Verde não é fisiológico. Certo, então, uma pessoa que queira, que se identifique com esta nossa pauta de sustentabilidade, de busca de uma sociedade humana, meio ambiente adequado e que possa sustentar a vida, isso é importante, porque o meio ambiente, ele antes de tudo é um meio pelo qual a vida pode ser sustentada.
porque sem este pensamento ambiental, a vida nesse planeta ela vai deixar de ser sustentável. Então, essa é a participação do Partido Verde e dos seus vários órgãos afiliados, como a Fundação Verde Herbert Daniel. Certo. Então, as pessoas que querem conhecer o Partido Verde e as suas propostas, o melhor caminho hoje é a internet. Olha, nós temos mesmo. vários canais de internet em que você pode encontrar o Partido Verde na sua cidade, ou mesmo os canais de informação do partido em nível nacional e em nível internacional, porque o Partido Verde é um partido internacional. Certo. Ele não é exclusivamente do Brasil. A participação do Partido Verde, por exemplo, na Austrália, ele é governo. Ele detém o governo executivo da Austrália, é muito forte na Nova Zelândia, na Alemanha, já governou o país, na Alemanha, na Inglaterra, é a terceira maior bancada da Câmara dos Comuns. Nos Estados Unidos, foi em terceiro lugar na eleição para a presidência dos Estados Unidos. Então, o Partido Verde ele é um partido com participação internacional. Então, quem quiser conhecer a nossa história, o nosso projeto, o nosso pensamento de uma sociedade fraterna, humana, uma sociedade desenvolvimentista com sustentabilidade, com compromisso com o meio ambiente e com a qualidade da vida humana, que passa pela qualidade do planeta nas suas mais diversas facetas, como principalmente a questão do meio ambiente, a preservação do verde, a preservação das matas ciliares, a preservação da água, a preservação, a construção de meios de se estruturar energia, de se captar energia limpa. Sim. Que é a nossa pauta. Então pode buscar os nossos canais na internet e vocês vão ser bem recebidos. Sim. E achar o Partido Verde na sua cidade, que talvez ou com certeza terá um diretório do Partido Verde na sua cidade e você será bem recebido por lá, por essas pessoas que vão te abraçar e te agregar dentro do projeto de poder que eles têm, porque o Partido Verde é um partido político e todo partido político busca poder, porque sem poder o projeto vira papel de parede. Ah, entendido. Nossa, olha aqui, gente, vocês viram que a gente não elegeu o nosso amigo aqui, Zezinho França, por um acaso, é porque de fato a gente sabia que ele poderia orientá-los e mostrar o caminho de como chegar aos partidos, vou chamá-los de partido verde, mas das cidades, ou dos conteúdos que estão disponíveis via internet, que hoje realmente é uma facilitadora para a abertura da informação, para aproximar as pessoas do conhecimento e das causas, em especial, que o Partido Verde atua. Zezinho? Eu só quero lembrar uma coisa. E você não precisa ser filiado ao partido ou a nenhum partido para ter a sua atuação política. Você pode estar junto a este partido, você pode participar do projeto de governo, do projeto de captação de potencialidades deste partido, apropriando-se do ideário deste partido, apropriando-se aos estatutos do partido, aos valores do partido. Nós, do Partido Verde, possuímos 12 valores, que são 12 valores basilares da nossa atuação e ideologia. Mas eu não quero fazer parte do partido como filiado, eu não quero ser candidato, eu não quero... Não precisa. Você será um grande aliado nosso, sem a necessidade de ser um filiado propriamente dito. O importante é que você esteja conosco discutindo, trazendo a sua contribuição para a construção de uma cultura de paz. Então, aí você pode, como eu falei, busque, então, através das redes sociais, através da internet. Temos os canais do Partido Verde no Instagram. É fácil. Entra no Google, coloca Partido Verde. E quem quiser falar comigo, Zezinho França,
Aproveita. Né? Procurem, tem a minha editora, a editora Ueto, que a gente trabalha com edição de livros. Tem o meu livro, que eu estou acabando de lançar, que é Boa Noite para Quem é de Boa Noite. Pode comprar pela internet, inclusive, através da editora Ueto, ou me achar no Facebook, Zezinho França, né? E nós estamos lá, ou procura no Google, professor Zezinho França, jornalista Zezinho França, alguma coisa Zezinho França, você me acha, e a gente pode bater um papo, e se eu puder ajudar vocês, né, a melhorar o entendimento de vocês de alguma forma, para melhorar a vida de vocês, eu vou ficar muito feliz. E vocês melhorarem minha vida, porque a vida é uma troca. Zezinho, nossa, que prazer em recebê-lo novamente. Fica aqui a nossa gratidão. Nós sabíamos que você era a pessoa indicada para trazer essa contribuição, essa informação, mas ficam assim ainda aquelas pessoas que desejarem fazer outras perguntas ao Zezinho, ele com certeza responderá com todo carinho por meio do chat, por meio dos comentários, de todo esse material que está sendo disponibilizado para cada um de vocês. Então, fiquem muito à vontade, que eu tenho certeza, né, Zezinho, que você vai responder carinhosamente e de uma maneira objetiva, como você sempre bem coloca aqui. Zezinho, mais uma vez, gratidão. Obrigado. E a gente te aguarda para uma nova bate-papo, tá bom? Estarei aqui. Obrigado para vocês. Muito todos. Obrigada e até a próxima. Abraços verdes. Agradeço a cada um dos nossos convidados, das nossas convidadas, por sua disposição e carinho com o nosso público, trazendo-lhes informação, conhecimento, para que possam exercer melhor a sua cidadania para além do voto, não é? Porque esse é o nosso objetivo, a gente estar cotidianamente observando, contribuindo e de alguma forma interagindo com tudo aquilo que está ao nosso redor. Gratidão, meus amigos e minhas amigas. Eu aguardo vocês em novas séries. Um abraço.